Deus, como é bom estar em casa. A gente fiquei 4 dias sem vir e confesso que eu senti muita falta, né? Eu confesso que eu sou um rato de igreja. Eu gosto de estar na igreja, gosto de estar na comunhão com os irmãos, né? E gosto de estar servindo a Deus e ministrando a palavra dele. As crianças podem acompanhar o Ricardo. Glória a Deus. Eu não sei se vocês viram aqui, nós estamos tendo EBF, Escola Bíblica de Férias, e está sendo um tempo maravilhoso. Eu queria até agradecer todos o Ministério Infantil, os voluntários, os pais que têm trazido seus filhos, as crianças que têm vindo, todos vocês. Amanhã é o nosso encerramento. Então não deixe de trazer os seus filhos para cá. Tem uma palavra maravilhosa, um louvor, e vai ter um negócio diferente amanhã para eles aqui como encerramento. Então queria desafiar você a trazer o seu filho. Amém? Eu estava pensando o que ontem a gente desenvolve um trabalho com os PMs de Cristo, ali na companhia da Polícia Militar do Jardim Aeroporto, pessoal que cuida da região do Ouro Verde, né? E ontem, quando eu cheguei lá, conversando com o sargento, e ele começou a fazer um monte de perguntas para mim. E ele perguntou assim, tipo, pastor, foi Deus que criou o mal? Porque Deus não criou tudo? Foi Ele que criou o mal? Então, se existe maldade no homem, essa maldade foi Deus que colocou dentro do homem? E ele começou a fazer esse tipo de pergunta, né? Que é mais ou menos como aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Todos nós sabemos que foi a galinha, eu acho, né? E ele começou a fazer umas perguntas lá, mas graças a Deus, Deus me deu respostas que satisfez o coração dele. E pensando nisso, eu comecei a meditar sobre isso, e Deus, ele começou a falar no meu coração da necessidade de nos tornarmos filhos de Deus. Porque você imagina, os nossos filhos, ele tem todos os privilégios. Nós tiramos, né, não é verdade, assim, quem é pai aí, quantas vezes você tirou da sua boca para dar para o seu filho? Você já fez isso com você ou não? Essa semana eu fiz. A Sueli combinou amanhã se reunir com as coleguinhas dela, e eu tinha comprado um sorvete. E ela falou, não, esse sorvete é meu, é para mim dar para meus colegas. Então, doido, morrendo de vontade de comer, mas não pude comer, que tinha comprado para mim. Porque ela se apossou e disse, não é meu, para mim servir para minhas colegas, quando chegar. Então, assim, o filho, ele tem privilégio diferente de alguém somente conhecido. E aí, eu respondendo para o sargento, eu falei para ele assim, olha, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. O mal foi gerado pela desobediência do diabo à autoridade de Deus. Porque Deus não criou nenhum tipo de robô. E aí surgiu aquela pergunta lá, todos são filhos de Deus? E aí, aquele texto lá de Gênesis, capítulo de número 2, aonde a Bíblia diz que depois que Deus constrói, esse não é o texto que nós vamos ler, mas depois que Deus constrói o paraíso, faz os animais,
No capítulo de número 1, e no verso 26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí a pergunta das pessoas é, ou talvez a informação de algumas pessoas é: todos nós somos filhos de Deus, o que é uma coisa que não é verdade. Porque quando a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, Ele não está falando dos homens, está falando de Adão. O homem a nossa imagem e semelhança. E não é imagem física de Deus. É alguns atributos que Deus tem. O que é atributos? Atributos é qualidade de uma pessoa. Ninguém consegue amar. Quando você diz assim que alguém ama alguém, isso é o que? É um vestígio do atributo de Deus que veio para o homem. Então, quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus criou Adão e depois criou Eva, e criou sem pecado. Amém? Mas criou com algo que nós dizemos com a livre vontade de escolha, ou livre-arbítrio. O homem tinha a capacidade de escolher servir a Deus ou não. E aí Deus disse: olha, no dia que vocês comerem dessa ave, não é para comer desse negócio aqui, mas no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí o homem come, desobedece, e o pecado entra no mundo. E a raiz do mal entra no mundo, entra no homem. E a partir do capítulo 4, você vai ver os filhos de Adão e Eva, um matando o outro. O Caim, ele mata o Abel. Por quê? Porque Caim e Abel já não nasce mais a imagem e semelhança de Deus, mas nasce a imagem e semelhança de Adão e Eva, pecador. Quem está me entendendo, diga amém. Para mim não achar que eu estou filosofando demais. Então, quando Caim e Abel nasce, ele nasce a imagem e semelhança de Adão e Eva, pecador. Já tinha pecado. E aí você começa a ver a desgraça no livro de Gênesis. Um cara lá, o Lameque, ele mata um moleque lá porque o moleque pisa no dedão dele. Ele mata, e aí Deus escolhe Noé lá e diz que vai matar o mundo, dizima o mundo e tal, e beleza. E acontece isso. E aí toda a humanidade, ela fica afastada de Deus. E aí a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus, ele retrata aquilo que Lucas, no capítulo de número 15, na parábola do filho pródigo, ele resgata o homem para si. Ele traz de volta o homem. E aí Jesus Cristo nasce. E no Evangelho de João, pode colocar aí, no capítulo de número 1, e o verso de número 11, vai dizer o seguinte, está falando a respeito de Jesus. Veio para o que era seu. Quem está me acompanhando? Isso. E os seus não o receberam. Mas, esse mais faz toda a diferença. A todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é que é filho de Deus? Quem recebe Jesus. Quem recebe o sacrifício de Jesus. Filho de Deus não é aquele que frequenta uma igreja por causa do louvor, por causa que tem alguém que fala bonito,
por causa do ambiente, por causa dos amigos. Filho de Deus não é esse tipo de pessoas. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus, que entende que trouxe a herança pecaminosa dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Quem é pai? Levanta a mão aí. Seu filho, quando pode baixar, seu filho quando era pequeno, já fez algo errado? Deu aquela mancadinha? Já quebrou alguma coisa e escondeu? Já fez alguma coisa e você olhou para a cara, foi você? Ele falou, não. Mas você olha assim e a cara dele, a cara te condena. É igual um cearense, alguém perguntar para mim, falar, você é cearense? Eu falo assim, não, cara, sua cabeça te condena. Agora, quem que ensinou essa criança a fazer o que é errado? Ninguém. Sabe por quê? Porque dentro de nós já existe aquele vestígio, aquela raiz da maldade, do pecado de Adão e Eva, que é mais fácil fazer o bem ou o mal. Você quer ver se você tem ainda esse requisito do pecado de Adão e Eva? Quando o motoqueiro passa na sua frente, empinando a moto, o que é que você pensa? Ah, irmão, você faz, mesmo você sendo crente, você fala, tomara que caia para ele aprender, é ou não é? É ou não é? Por quê? Porque é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Paulo disse que existia uma luta dentro dele, que ele dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava dizendo o seguinte, que existia um ser mau, perverso, que está sempre grudado com você, Tessa. Aquela Tessa perversa. Mas eu nasci no berço do evangelho. Meu irmão, olha, Deus não tem neto. Amém? Ah, meu filho nasceu aqui, eu protegi. Deus não tem neto, Deus tem filho. Filho de um pastor, filho de um crente, só é crente depois que ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Amém ou não? Esses dias no começo do ano, quando a gente estava no primeiro batismo, a Sueli chegou para mim, a Sueli tem 10 anos. 10 anos. Tem 10 anos. É que está acabando, Adilson. A Sueli chegou para mim e falou assim, pai, é o seguinte, eu quero batizar. Aí por mim eu tinha batizado. Aí eu falei, não, vou conversar com a minha esposa. Ah, ela está cedo demais. Mas eu conversei com você, por que você quer batizar? Falou, pai, o senhor não disse que quem quer batizar tem que ter aceitado Cristo? Eu falei, eu já aceitei. O senhor não disse que tem que deixar Cristo entrar no coração? Eu falei, eu já deixei. O senhor não disse que tem que deixar de pecar? Eu falei, eu já deixei. E ela começou. Então, pai, deixa eu batizar. Aí eu falei assim, eu deixaria. Mas minha esposa falou, espera mais um pouquinho. Por quê? Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Você é filho de Deus? Amém? Não é qualquer criança que chega lá. Eu até gosto, né? Se entrar lá em casa, as crianças, mas não é qualquer criança que entre, por mais bonitinha que ela seja, cheirosinha. A gente às vezes pega uns filhos de uns pais bem cheirosos assim, a gente pega eles lá, mas a gente sabe, não é filho. Não é filho. Porque filho é o quê? É aquele que nasce de mim. E Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não tem parte comigo. Amém? Hoje não parece muito. O culto de libertação foi até a oração. Agora é o culto para chorar. Agora é o culto de reflexão. De libertação foi até oração. Foi até oração. Agora é de reflexão, é de desafio. Amém ou não? Mas a palavra de Deus, ela liberta.
Amém? A palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Então Jesus Cristo, João vai dizer, Jesus Cristo ele veio para o que era seu, os judeus, mas os judeus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, Deus-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Para se tornar filho de Deus tem que ter power, tem que ter dunamis, tem que ter poder na vida. Quando você aceita Cristo como Salvador, quando você entende que Jesus Cristo morreu por você, quando você entende que você é um pecador e você aceita Jesus Cristo como sacrifício vivo de Deus em prol do seu pecado, o Espírito Santo vem dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que? É poder, é dunamis. Jesus Cristo disse, olha, vão para Jerusalém, ficai lá até ser revestido de poder. Então quando o poder vem na nossa vida, quando aceitamos Cristo, nos tornamos o quê? Filho de Deus. Aí ele fala, a saber, os que crê no seu nome. Agora, qual a sua decisão ao saber que Jesus Cristo morreu por você? O que é que você tem feito ao descobrir que Jesus Cristo morreu por você? Você tem mudado a sua maneira de viver? A sua maneira de falar? Ontem na reflexão que eu estava fazendo com os PMs, eu falei para eles o seguinte, perguntei para eles, você sabe por que as pessoas, elas não querem ir na igreja? Elas não querem aceitar Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a olhar para o pastor que engana, o pastor que reúne multidão para tirar dinheiro deles, o pastor que abusa de crianças, que a mídia mostra. Começa a olhar para o padre que erra, porque o pastor erra, mas o padre também erra. Os homens considerados de Deus, que as pessoas olham como espelho, erram. E as pessoas olham para esse homem, e aí não querem ter um compromisso com Deus. Não se sente desafiada a ter um compromisso com Deus. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 12, ela diz assim, desembaraçando de todo o peso do pecado que nos prende, olhando para o pastor, olhando para o padre, autor e consumador da minha fé, olhando para o pastor Sandro, o autor e consumador da minha fé. Amém, igreja? Amém não, irmão. Amém não. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se você olhar para Jesus, a humanidade, o povo está olhando para o homem, o povo está olhando para a placa de igreja, o povo está olhando para outra direção. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente não desvia. Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente caminha. Quando a gente olha para Jesus Cristo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, vai tudo para o inferno. Mas eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aleluia! Olhando para Ele. Então, qual é a sua decisão ao saber que Jesus Cristo se encarnou e morreu por você? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Qual a sua posição diante da mensagem do Evangelho? Ei, deixa eu falar uma coisa. Existe um negócio que está complicando. Quando você vem na igreja, você vem ouvir a palavra, não é para você se sentir bem. Amém? Não, vou ouvir uma palavra e eu vou sair de lá bem. Não, é para você se sentir mal, chorando pelo seu pecado.
É para você olhar para você e falar assim: cara, que tipo de cristianismo eu estou vivendo? É para você sair mal e meditar na palavra que você está ouvindo e dizer: cara, que cristianismo que é isso? Que coisa é essa que eu estou vivendo? Eu estou ouvindo pregação dia após dia e não está mudando nada na minha vida. O que está acontecendo comigo? Então, qual é a sua posição em relação à palavra de Deus que é ministrada, que é lida na sua casa, onde você lê? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem quando está com dor de cabeça toma uma dipirona aí? Não. Que é isso, irmão? Eu tomo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. A dipirona, ela só mascara a enfermidade. A dor passa, porque quando você sente qualquer tipo de dor, é porque o teu corpo está informando para você que alguma coisa não está bem em você, certo? E aí você toma uma dipirona, passa o negócio, e aí você não cuida. Às vezes é uma pressão alta, às vezes é um começo de diabetes, você não cuida, você não vai no médico. Passou, é ou não é? Passou. Então o que está acontecendo nos altares da igreja é que as pessoas estão tomando dipirona. Você vem aqui com dor, a gente faz uma oração, dá uma palavra de efeito: você é mais que vencedor. Você fala. Você sai daqui, aí você vai lá na sua casa, você chega lá, aí você fala: pô, mas o pastor falou que eu sou mais que vencedor, mas eu estou só na derrota aqui. A mudança e o milagre de Deus, ela começa a partir do momento que eu tomo uma posição como filho de Deus, uma identidade como filho de Deus, autoridade como filho de Deus. Quando eu oro por uma pessoa, que a pessoa está manifestando demônio, eu não tenho dúvida que ele vai sair. Por causa de mim? Não, porque eu sei que é por causa dele. Eu não tenho dúvida na palavra de Deus. Então, qual é a sua posição diante da mensagem do Evangelho? Você pode rejeitar Jesus como os fariseus e os judeus fizeram. Pode zombar. O pastor está com a conversinha aí. Aí eu vou lá para outra igreja lá, porque lá é só sabor de mel. Só vitória, só vitória, só vitória. Meu irmão, você acha que a minha vida é só de vitória? Você acha que você vai ir para outra igreja e falar: não, lá a mensagem lá é mais de ânimo? Não. Sabe qual é a mensagem que gera milagre na nossa vida? A mensagem do Evangelho. Quando mostra para você: olha, você pode passar pelo fogo, mas eu estarei com você no meio do fogo. Você vai passar pelas águas, mas elas não vão submergir você. Você vai passar por lutas, mas você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. Então, o que esse texto ele nos mostra a respeito de nos tornarmos filhos de Deus? Primeiro, é uma decisão sua. Você tem que decidir, porque a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas todos quantos receberam. Eu tenho que decidir ser filho de Deus. Eu tenho que tomar uma posição. Eu não sou filho do diabo. Eu não sou filho de mim mesmo. Eu sou filho de Deus. E se o diabo vier me desafiar, eu digo: eu tenho um pai. Eu tenho alguém que luta por mim. Eu conheço os meus direitos. Não, mas você fez isso.
mas Ele já pagou na cruz. Você é um pecador, mas Ele já pagou na cruz. Você não merece, eu não mereço, mas Ele merece. Se tornar filho de Deus é uma decisão. Jesus Cristo foi recebido por muitos, judeus e gentios. Agora a pergunta é, ele foi recebido realmente por você, irmão? Porque o filho de Deus tem que tomar posição. Hoje, você colocou o gospel na frente, está valendo tudo. Cerveja gospel, cigarro gospel, motel gospel, sex shop gospel. Colocou na frente, está valendo. Mas será que está valendo mesmo? Recebe-se a Cristo quando você crê nele. Quando você toma uma posição diante de Deus. Recebe-se a Cristo quando você crê que Ele é segundo a Bíblia diz. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que a Bíblia diz. Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal. Pregador não tem que achar nada, não tem que ter posição em nada. Ah, qual é a sua posição sobre o homossexualismo? Pregador, pastor, obreiro, crente, não tem que ter posição de nada. Qual que é a minha posição? É aquilo que a Bíblia diz. Qual é a sua posição sobre a bebida? Não tenho posição nenhuma. A minha posição é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia tem que funcionar, pelo menos para nós que somos crentes, irmão. Sabe qual outra pergunta que fizeram para mim ontem? Qual é o padrão? Qual é o padrão do bem? Por onde? O que é certo, o que é errado? Perguntaram para mim, o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado? Por quê? Porque aqui na Europa, semana passada eu vi um vídeo lá, tem um pessoal lá, né, inclusive a Globo está começando a apoiar agora, né, dizendo que a pedofilia, ela é doença agora, é um vício, entendeu? Estava lá na Europa, lá, cartaz lá, nós queremos a pedofilia, porque a pedofilia é amor. O que é o certo e o que é errado? Perguntou para mim. Eu falei para ele assim, olha, o certo ou errado depende do padrão que você puxa. Da onde você está medindo? Porque se você faz aquilo que os movimentos querem fazer, pegar a Bíblia nossa, rasgar, jogar fora, quem é que está certo? Não, eu fui ensinado que a pedofilia está certa. Então ele está certo, é a verdade dele. A minha é que não. Mas qual é a verdade? A verdade é essa, porque qual que é o padrão? O padrão é Deus. O padrão é Deus, é Jesus. Não é o que o governo diz. Não é o que o meu ator preferido diz. Não é o que a emissora diz. É o que Deus diz. Eu não tenho opinião de nada. Mas tudo que você me perguntar, eu vou te dar uma resposta. Minha opinião é o que a Bíblia diz. Um dia lá em Vargas, cidade pequena, eu nunca tinha provado disso. Eu não preguei, eu simplesmente li o texto de Sodoma e Gomorra. Quando eu cheguei em casa, um telefonema: pastor, o senhor é homofóbico? Eu falei, eu não. Nem sei o que é isso, que é homofóbico, sei lá. Eu não. Não, mas porque o senhor leu, eu falei, não, eu só li, irmão. Mas qual que é a sua posição a respeito disso? Eu falei, eu não tenho posição nenhuma. Mas qual que é a sua posição? Minha posição é o que a Bíblia diz. O senhor acha que é pecado? Eu falei, eu não. O que o senhor acha? Eu acho que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado. Mas o senhor, eu falei, eu não tenho resposta, irmão, eu não tenho. Mas o senhor diz, é pecado ou não é? Eu falei, olha, eu não tenho opinião. A minha opinião é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado.
Sabe o que acontece? O cara estava lá do outro lado, lá com um gravador na mão, lá, esperando eu falar que era isso, que eu tinha aquela posição lá, para poder me ferrar. Para ele aqui. Sou trouxa, Deus me deu sabedoria. Né? Qual é a minha posição? Eu não tenho posição nenhuma. Mas o que é que o senhor acha? Não acho nada. Eu acho que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? É pecado. É o pecado ou não? É pecado. Mas quem está falando é pastor Sandro? Não, pastor Sandro não tem opinião, é a Bíblia. Viu? É a Bíblia. Quem está ouvindo aí, é a Bíblia. Eu não tenho opinião. A Bíblia que diz. Então, ele diz o seguinte, ele é Deus, Criador, Salvador. Eu tenho que crer nisso, que Deus é meu Deus, que Jesus Cristo é meu Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam, deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, primeira coisa, é uma decisão. Eu tenho que decidir acreditar que Jesus Cristo é Deus. Eu tenho que decidir que Ele é o Criador. Ele é o meu Criador. Eu tenho que decidir que Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Ele se fez homem para me salvar. E você precisa receber Jesus Cristo como um presente de Deus, dedicando a sua vida a Ele. Segunda coisa, o que é que esse texto nos mostra? Que receber Jesus gera o quê? Uma transformação. Deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Por que uma transformação? Porque antes eu era uma criatura. Mas quando eu aceito Cristo, que o Espírito vem, o poder de Deus vem na minha vida, eu passo por uma metanoia. Amém? Uma transformação. Eu me transformo agora filho de Deus. Eu estava perto, por exemplo, imagina, agora está quase chegando, é o outono que está chegando, porque as folhas estão caindo já. É isso, né? As folhas estão caindo. E essas folhas são da árvore. Mas você pode ver, porque mesmo elas perto da árvore, onde ela está caindo, elas estão murchando. Amém? Quando eu deixo o Espírito Santo, eu aceito Cristo no meu coração, na minha alma, na minha vida. A primeira coisa que acontece, uma das coisas que acontece é que eu estava perto dele e estava murchando, estava morrendo. Porque murchar, secar, quer dizer que essas folhas que estão perto dessa árvore, ela está o quê? Está morrendo. Cai algum dia, vai ficar verde, mas vai o quê? Vai murchando. Então eu estava murchando até perto de Jesus, mas quando eu criei, eu acreditei nele, sabe o que aconteceu? Olha o que Jesus Cristo diz em João capítulo 15. Jesus diz assim, olha, João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos foi falada. O que é que limpa a gente? A palavra. E Paulo diz que nós devemos estar o quê? Enxertado. Você sabe o que é um enxerto? Tem dois tipos de enxerto. Tem aquele enxerto que quando você pega uma planta, você faz um corte nela e você coloca ela e dá um jeito de grudar ali. Aquela planta, ela vai absorvendo a outra e uma se torna uma só. Isso é um enxerto. Tem aquele enxerto também quando o pessoal tem cai ou machuca,
corta muito, aí tira de um lugar, põe no outro, aí se torna uma só pele. Então Paulo diz, nós precisamos, como filho de Deus, ser enxertado na videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Quando nós estamos enxertados em Cristo, nós temos vida, nós temos alegria. Eu vejo assim, que um crente de verdade, que é enxertado em Cristo, mesmo ele passando por prova, você vê um sorriso nos lábios dele. Eu nunca me esqueço, quando o Santo Antônio começou, uma irmã morava num barraco de madeirite. A gente foi evangelizando, fomos lá, orando, ela era crente já. Oramos por ela e perguntamos, está tudo bem? Ela deu um sorriso tão gostoso. E ela disse, está tudo ótimo, Jesus é bom demais. Morando no barraco de madeirite. Aquele sorriso me contagiou. Mas aí quando eu estava saindo, o Espírito falou, pergunta de novo para ela, se está tudo realmente bem. Aí ela falou, eu falei, olha, Deus está me falando para perguntar para você de novo, está tudo bem, você não está precisando de nada. Ela falou, olha, então se foi Deus, deixa eu falar para você, não tem nada para as crianças comer, nada. Mas ela estava sorrindo, porque quando a gente está enxertado na videira, mesmo a gente não tendo nada, a gente tem tudo, porque a videira é ela que passa a vida para os ramos, é ela que passa a vida para os frutos. Eu já vi muito crente que tem tudo, não tem do que se reclamar, carro bom, casa boa, apartamento bom, ganha bem, mas o cara está tão triste. Sabe por que está faltando? Está faltando ele ser enxertado na videira. E Jesus Cristo diz, olha, vós já estáis limpo pela minha palavra, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Aí ele diz, continua aí, eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Diga assim, Jesus, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Então o que é o texto que eu li no começo diz para nós? Que quando você recebe a Cristo Jesus, existe o que? Uma transformação. Deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Todos que recebem Jesus obtêm o direito de se tornar filho de Deus. Sabe o que é isso? Se chama adoção. Quando você aceita Cristo, Cristo te adota e diz, é meu. É meu. Você briga pelo seu filho, sim ou não? Mexe, né? Como diz o Patrick, mexe com quem está quieto. Mexe com o filho meu. Mexe. Abençoa um filho meu. Cuida de um filho meu para ver se eu não vou te amar. Às vezes, presta atenção, olha aqui, olha o que Deus está revelando agora. Revelação veio fresquinha do céu agora. Olha, às vezes, Deus abençoa alguém que não é filho dele, porque esse alguém que não é filho dele abençoou um filho dele. Amém? Verdade ou não? Ou heresia? Eu estou falando. Deus abençoou o faraó, sim ou não? Por quê? José estava lá, abençoou José. O faraó prosperou. Então muitas vezes Deus abençoa. Presta atenção, Tessa, que deu um nó no seu. Você está pensando agora, o pastor está falando heresia. Deus abençoou o faraó. Amém? Abençoou ou não? Foi abençoado, foi próspero no Egito. Por quê? Porque
Faraó abençoou o filho de Deus, José. Tirou José do Egito. Muitas vezes Deus abençoa um patrão que não tem nada com Deus. Deus abençoa, sabe por quê? Porque Ele está abençoando sem saber o filho dele. Então quando você aceita Cristo, você é enxertado na videira. Se você se tornar um filho de Deus nessa noite, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: o céu vai se rasgar. Deus vai levantar a pessoa que você fala assim, mas não, como é que pode? Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Tem um rapaz, quando eu estava fazendo seminário, teve um tempo que eu não consegui pagar o seminário. Não deu para pagar, atrasou. Mas tinha um rapaz, ele era espírita, chamado Carlinho, ele era dono de uma transportadora. Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou pagar o seu seminário, os meses que estão atrasados. Pagou. E Deus abençoou muito ele. Sabe por quê? Se alguém agrada você, agrada seu filho, não te agrada? Amém? Então, meu irmão, se torne filho de Deus. E novos horizontes vão se abrir para você. Vai vir bênção, você não sabe nem da onde. Deixa eu falar uma coisa que às vezes a gente perde detalhe. Quando o povo saiu do Egito, o povo não saiu pobre. Deus tocou no coração de cada egípcio para dar ouro, cordão. Saiu o povo, saiu. Sabe por quê? Porque Deus move montanha por você. Agora a Bíblia diz, olha, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Quando você aceita Cristo, o seu coração humano é renovado, fazendo você que estava morto viver para Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Você quer uma palavra mais libertadora do que essa? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Comece a falar com eles. Você que entendeu essa mensagem, e fala assim, Senhor, eu preciso me tornar filho teu. Como é que eu faço isso, pastor? É só você dizer, eu aceito Jesus. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Você que entendeu essa mensagem, você que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que não o recebeu ainda, aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Você que não entregou a vida a Jesus, levante a sua mão. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero me tornar filho de Deus, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Ninguém está te vendo. Levante a sua mão. Aleluia. A gente tem que entender isso, a necessidade de nos tornarmos filhos dele. Amém? Amém? É receber. Vamos orar então. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, a tua palavra diz, e conhecereis a verdade nos libertará. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a nossa vida. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, meu Pai. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Deus, como uma semente, ó Deus. Uma palavra, ó Deus, de reflexão. Uma palavra, ó Deus, aonde vamos chegar em casa, ó Deus, e avaliarmos a nossa vida segundo a tua palavra, Senhor.
Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor venha quebrar, meu Deus, todos os agrilhões do inferno. O Senhor, Deus, venha abençoar o teu povo, que nós possamos ser enxertados em Jesus Cristo, a videira verdadeira, Pai. E nós, como ramos, ó Deus, queremos produzir frutos, meu Pai. Então, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua casa, abençoa, meu Deus, a tua igreja. É isso que nós te pedimos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa levar essa palavra como uma palavra de Deus para o seu coração. Que você possa dizer: Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Eu preciso da tua proteção. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Todos podem dizer isso, sim ou não? Não. Só aqueles que habitam na sombra do Altíssimo pode dizer: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Pai querido, Deus de amor, eu te louvo nessa noite, eu te agradeço nessa noite, Pai. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe. Até domingo, escola bíblica, e às 19 horas nosso culto da família. Deus te abençoe. Se você precisar de uma oração, pode procurar um dos nossos pastores.